Do nosso Deus, né? Dessa feita nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada. Nós vamos ler um texto da Bíblia Sagrada que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista Lucas, no capítulo de número 16 e o versículo de número 19. Lucas 16 e o versículo 19, alguns versículos, até o 24, que nos diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias diante do seu portão, fora deixando um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Versículo 23. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu seio. Então chamou o pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste tormento. Louvado seja Deus. Então, em cima desse texto, nós vamos fazer o nosso momento da palavra, né? Nós vamos falar sobre para onde o homem vai depois da morte, né? Para onde o homem vai depois da morte. E eu quero, né, voltar ao tempo da criação, levar você até o tempo da criação, quando Deus ele faz o homem. Quando Deus ele faz o homem e põe no jardim do Éden, né? Deus ele forma o homem do pó da terra, né? Do pó da terra, e depois ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem se torna alma vivente, né? Então o homem ele passa a ser composto de corpo, alma e espírito, né? Tricótomo, né? Então, dentro da tricotomia humana, o homem ele tem o corpo, tem a alma e tem o espírito, né? E quando o homem ele passa desta vida para a eternidade, né? Vamos por passo. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, e ele dá o brado, né, onde ele entrega o seu espírito a Deus, dizendo, eu te entrego a ti o meu espírito, né, e ali ele morre, né. Então nós vamos ver, né, dentro da tricotomia do homem, quando o homem morre, né, o seu corpo ele volta para a terra, né, ele volta para a terra. Tem alguns versículos, né, que vai nos falar sobre isso, né? Quando o homem ele morre, né, o seu corpo, como por exemplo Eclesiastes capítulo 12 e versículo 7 diz assim: e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu, né? Está falando sobre o homem, né? Sobre a vida do homem, quando ele parte para a eternidade, quando alguém morre, quando alguém falece, né? O pó, né? O nosso corpo ele volta para o pó, ele se decompõe, né? E se torna pó. O fôlego de vida, que lá no jardim do Éden Deus soprou nas narinas do boneco, né? Quando ele formou o homem do pó da terra, e ele sopra, né, o fôlego de vida, como eu falei no início, e o homem passa
a ser alma vivente, né? Ele recebe o sopro do Espírito, né? O Espírito de vida de Deus, e ele se torna alma vivente. E quando o homem ele morre, né? O seu corpo volta para a terra, o seu espírito, que é o espírito de vida, o fôlego, volta para Deus que deu, né? E agora fica a alma do homem, né? Fica a alma do homem, que é o centro das emoções, dos sentimentos, né? Para onde ela vai? É sobre isso que nós iremos, em rápidas palavras, falar nesse assunto. E nós puxamos um texto, né, de Lucas, capítulo 16, aonde o Senhor Jesus narra uma história de um homem, de dois homens, na verdade. Um que era muito rico e vivia regaladamente, né, vivia com todos os seus prazeres do mundo, e não tinha tempo para Deus, não tinha tempo para as coisas de Deus, né? E o outro que era pobre, né? E jazia ou ficava na porta dessa pessoa que era rico, né? Mas chegou um dia que os dois faleceram, né? O texto vai nos dizer que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos, né? E foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. E o rico, né? E o rico, ele morreu também e foi sepultado, né? Veja só, o escritor Lucas, né? Quando ele escreve a narração de Jesus, ele faz questão de colocar dizendo, e ele foi sepultado. Para muitos, né? Para muitos a vida, ela termina ali no cemitério, quando o homem ele é sepultado, né? Mas Lucas ele escreve dizendo que morrendo o rico foi sepultado, né? Mas Jesus ele vai além do que Lucas escreveu. Lucas diz que o rico foi sepultado, mas a narração continua e diz que quando na eternidade estavam os dois lá, né? Estavam os dois lá. Nós vamos ver isso lá no capítulo 23, que vai nos dizer assim, no inferno, né, onde estava sendo atormentado, falando do rico, né, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro no seu seio. Então, esse local que eles estavam já era no mundo espiritual, já estava na eternidade, né? Já estavam na eternidade. Um estava tendo descanso e o outro estava no tormento. Então veja só que Jesus ele narra uma história de dois homens com situações diferentes, né? Um está em descanso, está no seio de Abraão, e o outro está em tormento, né? Está em sofrimento. Que o rico ele levanta os seus olhos, né? E vê Abraão, vê Lázaro no seu seio, e ele pede por misericórdia, dizendo, peça que Lázaro molhe o dedo e refresque a minha língua com um pouquinho de água. E Abraão, né, ele responde dizendo, não pode fazer isso, ele não pode, porque há um abismo entre nós. Quem está lá não pode vir para cá, e quem está do lado de cá não pode ir para o lado de lá. Então o rico, ele logo lembra que aqui na terra, né, aqui no mundo físico nosso, ele tem 5 irmãos. Se você for ler o capítulo 16 de Lucas, a partir do versículo 19 em diante, você vai ver que ele lembra que ele tem 5 irmãos, né? O rico, ele tem 5 irmãos, e ele diz, então peça que alguém vá avisar, né, os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos lá, para que eles não venham para esse lugar. E Abraão responde dizendo, lá tem as leis, né, lá tem Moisés e os profetas, ou seja, lá tem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, para orientar todas as pessoas sobre esses dois lugares, sobre o tormento eterno e sobre a salvação eterna, né? Então é sobre isso que nós estamos falando, para onde o homem vai depois da morte.
Jesus contando, narrando uma história, Jesus disse que havia um homem muito rico, né, que estava se autoelogiando, dizendo: eu tenho condições, eu tenho riquezas, tenho terra, então descansa a minha alma. Isso o homem falava. E Jesus logo dá uma resposta para aquele homem, dizendo: louco, se hoje pedires a tua alma, para onde ela vai e para quem ela será? Né? Então Jesus está falando aqui de almas, né? Se hoje pedires a tua alma, para onde ela vai e para quem ela será, né? Porque, queridos, há quem pense que a vida ela termina no cemitério. Alguém diz assim: eu vou tirar a minha própria vida porque tudo vai acabar, o sofrimento vai acabar, a tristeza vai acabar, mas ela não conhece, né? Ela não conhece, mediante a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, que depois dessa vida há outra vida. Há uma vida no mundo espiritual, que pode ser uma vida de paz ou uma vida de tormento, né? E a pessoa que pensa dessa forma de tirar a sua própria vida, né? Ela não sabe que o que ela passa aqui na terra nem se compara com o sofrimento que há na eternidade sem Cristo, né? E a palavra de Deus, ela reprova, né, o suicídio. Ela reprova a pessoa que tira a sua própria vida, né? Então, se aqui você pode resolver um problema, se aqui você pode batalhar e vencer, né? Você já quer desistir, já quer parar de viver, já quer parar, né, de lutar, meu irmão, lá na eternidade, sem Deus não tem mais jeito. Nós vamos pegar alguns tópicos aqui, que quando o rico, ele levanta os seus olhos, isso lá na eternidade já, né? Ele levanta os seus olhos e vê, ó, o versículo 23, no inferno onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão. O rico, né, que estava no tormento, que estava no inferno, sofrendo, ele só levantou os seus olhos para olhar as coisas de Deus quando era tarde demais, né? Quando era tarde demais. E o que Deus quer para nós, né? E o que Deus quer para nós, meu irmão, é que nós tenhamos a vida eterna e olhamos hoje para cima, e olhemos hoje para Ele, para obtermos a salvação que vem dEle, porque na eternidade é tarde demais, né? Não adianta a pessoa pensar que depois da morte, né, sem Deus, vai haver solução, porque não vai haver solução. A solução é hoje, né? A solução é agora. É o homem se arrepender dos seus pecados, é o homem se arrepender dos seus maus caminhos, é fazer como 2 Crônica está escrito, 2 Crônica 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome me buscar, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados. Isso o próprio Deus falando, né? Então, é necessário que hoje o homem se arrependa dos seus pecados. O homem procura viver uma vida com Deus e não pense em tirar sua própria vida, em desistir de viver, em se isolar. Meu irmão, a luta do nosso adversário, você que está pela rádio, você que está pela internet, né? A luta do nosso adversário não é pelo nosso corpo, não é pelo nosso espírito, porque o nosso corpo volta para a terra depois da morte, e o nosso espírito, fôlego de vida, volta para Deus, que foi Ele que deu. A briga do nosso adversário, do diabo, é para ganhar a nossa alma, a alma do homem. A vontade dele é ferir, né? É ferir, é ganhar a alma de Deus, quando a alma do homem, né? Quando ele consegue levar uma alma para o inferno, ele consegue ferir, né, o coração de Deus, porque o homem, ele foi feito a criatura perfeita de Deus, foi feita a imagem de Deus,
mas o homem se corrompeu. Mas aqueles que se arrependem e voltam para Deus, obtêm a salvação. Então, quando o nosso adversário, ele consegue levar uma alma para o inferno, ele fere o coração de Deus, porque o que Deus quer, meu irmão, é que todos se salvem. A palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos se arrependam, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E saiba de uma coisa, que Deus, Ele ama você. Sabe de uma coisa, que o Senhor Jesus, Ele ama você, né? E a sua alma para Ele é preciosa. E o homem que aceita Jesus, e o homem que entrega a sua vida para Deus, ele tem uma vida aqui de paz. Pode ter até tribulação, mas ele consegue vencer. Ele consegue batalhar e vencer com Cristo. E quando chegar na eternidade, ele vai ter prazer, ele vai ter alegria, ele vai ter salvação, gozo eterno. O homem que vive com Deus aqui na terra, o homem que decide entregar sua vida a Cristo, ao Senhor Jesus, se arrepender dos seus pecados. O que eu estou falando aqui, meu irmão, é que há uma vida depois da morte, e a Bíblia ela não mente. Jesus, ele narrou a história do rico e Lázaro, e ele contou, ele como Deus, o Senhor Jesus como Deus, como onipotente, onisciente, como onipresente, né? Para ele não há tempo. Ele é Deus no passado, ele é Deus no presente, ele é Deus no futuro, e ele conhece todas as histórias. Ele contou, ele narrou a história de dois homens na eternidade. Isso é real. A morte é real, a eternidade é real, o inferno é real, o céu é real. E a decisão, meu irmão, de ir para um desses lugares é nossa. É eu e você, é nós que decidimos para onde queremos ir, se para o céu ou se para o tormento eterno, para o inferno. Mas a palavra de Deus está sendo pregada. Entrega a tua vida a Cristo, entrega a tua vida a Deus, pede para Ele te ajudar. Salmo 46, e o versículo 1 diz que Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Então entrega a tua vida para Ele, pede ajuda para Ele, que Ele pode te dar essa ajuda. Não adianta pensar em parar de viver, não adianta em pensar em tirar a sua vida, não adianta. O que adianta é você entregar a sua vida para Deus, pedir para Ele te ajudar, pedir para o Espírito Santo entrar na tua vida e você vencer e ser uma pessoa que agrada a Deus na face da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Lázaro, que foi um homem que mesmo sendo humilde, pobre, mas temente a Deus, ele foi para o descanso eterno, ele foi para o seio de Abraão, onde os santos que passavam para a eternidade estavam, foi para o descanso eterno. Então essa é a vontade de Deus, que todos os homens, que todos, sem exceção de um, que todos se salvem, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A vontade de Deus é que todos os homens, meu irmão, não importa o pecado, não importa como está a tua vida, mas a vontade de Deus é que todos se arrependam para ganhar a salvação. Louvado seja Deus. Nós vamos orar nesse momento, né? Nosso tempo está acabando, né? Nós estamos na rádio, ao vivo, e vamos orar. Eu quero orar por você. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei como é que está, né, a sua alma, eu não sei o que é que você está pensando em fazer com a sua vida, né? Que decisão você está querendo tomar para a sua alma, mas eu aconselho você, meu irmão, dentro da palavra, dentro da Bíblia Sagrada, que você procure buscar a Deus, que você se arrependa dos pecados que não tem agradado a Deus e entregue a sua vida a Cristo, ao Senhor Jesus, e deixa Ele te ajudar. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, oramos ao Senhor, buscamos a sua face, porque só o Senhor pode nos ajudar, só o Senhor pode nos salvar, meu Deus amado. E eu oro por essa pessoa que está me ouvindo pela rádio, por essa pessoa que está nos ouvindo pela internet.
O Senhor conhece o coração dessa pessoa. Não importa a faixa etária, se criança, adolescente, jovem, adulto ou ancião, o Senhor conhece esse coração, essa vida, e eu lhe apresento em oração essa pessoa. Meu Deus, repreende o desejo do suicídio, meu Deus, repreende o desejo do pecado, meu Deus amado, repreende, meu Pai amado, aquilo que não te agrada, meu Deus, a fúria do inimigo contra a vida desta pessoa. Nós estamos falando, meu Pai, da vida depois da morte, e bem-aventurados são aqueles que passam para a eternidade com o Senhor, e eu sei que o seu desejo, meu Deus, é que todos se salvam. Pai, repreende todo o mal, que essa pessoa seja abençoada, que ela seja fortalecida pelo Senhor, e que ela venha, meu Deus amado, levantar a sua mão e fazer uma aliança com o Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós lhe pedimos e lhe agradecemos. Amém e amém. Glórias a Jesus, glória a Deus.